Palestra Maternidade e Stargardt, com Kelly Cristina da Silva. Bom dia, meu nome é Kelly, tenho 47 anos, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos longos abaixo dos ombros pretos, 1,77 m e mãe com Stargardt. Eu estou um pouco envergonhada, tá, gente? Bem, hoje eu vou falar para vocês como foi para mim ser mãe de 3 filhos com Stargardt e ter tido 3 maternidades muito distintas, né? Eu fui mãe aos 22 anos, fui mãe solo aos 22 anos, depois eu fui mãe aos 31 anos e fui mãe aos 41 anos. Por que eu digo distintas? Não só pelo período, né, a diferença de faixa etária dos meus filhos, mas também foram fases muito distintas na degeneração da minha retina e no acometimento de picos de baixa visão. E aí, como a gente sabe, quem tem Stargardt, a gente vive se readaptando sempre. E eu acho que nas minhas maternidades eu passei por todas essas fases, né, de readaptações. Não diria que ser mãe com Stargardt seja um desafio ou algo difícil, porque o maternar, independente da condição da mãe, é algo, né, que supera talvez nossas expectativas como ser humano e é uma busca incessante do acerto, mas também errando, né? Porque quem nunca? Eu falo que eu estou aproveitando minhas 3 maternidades, cada uma consertando às vezes coisas que eu acho que tem errado na anterior. Bem, a minha primeira maternidade, por ter sido uma maternidade solo e por eu ainda não ter o diagnóstico de Stargardt, eu tinha só o diagnóstico da miopia congênita, né? Mas eu tinha miopia sim, mas não era congênita, né? Já era o Stargardt. E eu me recordo que eu recebi muito apoio da minha família, né? Por eu ser mãe solteira, muito jovem, eu recebi muito apoio da minha família, da minha avó, das minhas tias e até das minhas irmãs, mesmo elas sendo mais jovens do que eu. Naquela ocasião, eu não tinha o diagnóstico, eu recebi o diagnóstico 3 anos depois, e eu acredito que quando eu recebi o diagnóstico, aí que eu comecei a pensar muito sobre a maternidade, né? Primeiro, será que o meu filho tem Stargardt? Acho que essa foi a primeira pergunta que eu fiz para mim mesma após o meu diagnóstico, né? Só que eu era mãe solo, não podia deixar a peteca cair, então tive que passar pelo processo de aceitação, de luto muito rapidamente e também pensar, né, no futuro, nas coisas que poderiam surgir naquele momento ali, que eu ainda não estava muito preparada para lidar. Mas aí fui pesquisando, fui me desenvolvendo como mãe do André, eu participava, eu era muito ativa na parte social dele, na parte escolar, sempre fui muito atuante nas 3 maternidades. E do André, eu acho que tanto eu quanto ele, nós não tínhamos muito essa percepção do que seria a baixa visão na minha vida e na vida dele também. Hoje ele tem 25 anos, ele já está casado, mora em São Paulo, e eu acredito que um dos episódios que me recordo com ele de a baixa visão ter mexido um pouco com a minha cabeça era na parte onde ele se apresentava na escola, num palco, e eu sempre ficava embaixo e não sabia nem de quem que eu estava tirando foto. Depois das fotos reveladas que a gente ia perceber que talvez não estava tirando foto do filho. Eu lembro dessa fase.
Mas a baixa visão mesmo veio na minha segunda maternidade, aos 31 anos, com o Enzo. Eu tive uma percepção na baixa visão tanto antes do parto, quanto alguns meses depois. E aí foi onde eu comecei a passar por várias adaptações e readaptações. Lembrando que eu me separei do pai dele, ele tinha 10 meses, né, de nascido, e eu não recebia apoio do pai dele a respeito da deficiência visual. Era assim, você é mãe e você tem que dar conta, e ele não se preocupava com a questão, por exemplo, eu tinha que dar uma medicação para o meu filho que era em gotas. Eu tinha que me adaptar a isso, né? Eu não tive muito apoio dele em relação a essas adaptações do maternar, principalmente ali naquela fase da criança recém-nascida. Agora, a Catarina, ela não foi programada, né? A Catarina pegou eu e o meu atual marido, eu tô com ele há 10 anos, pegou a gente supetão, né? Hoje ela tem 5 anos. E eu tô com uma acuidade visual hoje de contar de dedos de um olho e 20/400 de outro. Então, assim, as dificuldades são maiores, talvez sejam, mas eu acredito que mãe é um bicho realmente, como o Roberto falou, estranho. A gente desenvolve todos os nossos outros sentidos para se adequar e para também proporcionar para o filho uma melhor condição, né? Então, eu e a Catarina, a gente tem uma ligação muito forte, um companheirismo muito forte. Ela tem compreensão da minha deficiência visual, e o meu marido, ele também é muito colaborativo e participativo dentro dessa maternidade, né? O que eu não dou conta de fazer sozinha, está sempre me ajudando. E a Catarina, eu acho que dos meus 3 filhos, ela também tem uma percepção mais aguçada sobre a minha deficiência visual. Vou falar um pouquinho para vocês em relação, que eu acho que é uma dúvida, né, na cabeça dos pais com Stargardt. Kelly, mas você nunca teve medo dos seus filhos terem a doença? Eu conheci o grupo virtual Stargardt em 2021. Eu já tinha muita pesquisa sobre o Stargardt, mas eu não sabia, não tinha compreensão da parte genética. Eu fui ter depois que eu entrei no grupo. Então, até aquele momento ali, 2021, eu já tinha meus 3 filhos e eu nunca tinha parado para pensar, nossa, e aí, meus filhos vão ter, né? O que eu sempre fiz é que quando os meus filhos completavam 3, 4 anos, por volta de 3, 4 anos, eu os levava no oftalmologista, levava o meu relatório médico, explicava para o médico o que eu tinha, e eles faziam um exame para detectar se os meus filhos estavam desenvolvendo ali algum sintoma de Stargardt, né? Hoje eu sei que meus filhos não têm a probabilidade de desenvolver Stargardt. Eu já os levei sim, né, no retinólogo, já fizeram exames de imagem, aquele desencargo de consciência que mãe vai entender o que eu estou falando. Mas depois que eu entrei no grupo Stargardt, como eu já tinha os 3, então o grupo me ajudou a ter essa compreensão, né, da parte genética. Então, eu acredito que eu nunca tenha tido o medo, né, de eles terem Stargardt. Até porque eu sou filha de 5, né, eu sou filha de 5 e só eu tenho Stargardt na minha família. Então, quanto a isso, eu sempre fui muito, na verdade, eu acho que a palavra é tranquila, né, eu sempre fui muito tranquila. O dia a dia da mãe com Stargardt, eu, assim, considero que seja...
igual a qualquer maternidade, né? Aparecem os desafios, a gente vai se adequando a eles, vai orientando os nossos filhos, e uma coisa muito legal que eu acredito que eu tenha aprendido com a deficiência visual é poder passar para os meus filhos uma educação embasada no não capacitismo, no não preconceito, no não julgamento. Então, isso eu vejo refletido neles hoje, e é uma coisa que me traz muito orgulho da mãe que eu passei para eles, né? Do que eu passei para eles de toda essa vivência minha com o Stargardt. E eu falo que eu sou muito realizada como mãe, acho que eu nasci para ser mãe, não tem outra explicação, porque eu amo maternar. Às vezes é cansativo, sim, é cansativo, porque a gente sabe que uma mãe com Stargardt, na hora de ajudar o filho a fazer a tarefa escolar, a gente vai ter que pegar o celular, mesmo que você queira que o teu filho não aprenda ainda, né, a entrar no mundo digital, mas a gente vai ter que pegar o celular, vai ter que usar vários recursos, né, de aplicativo para a gente estar ali auxiliando o nosso filho, nossa filha. Mas eu acho que até nesse momento é importante, porque os nossos filhos ganham uma condição melhor de entender ali as necessidades da mãe. Eu vejo isso na Catarina. A Catarina está sendo alfabetizada agora, está com 5 anos, e eu vou ajudá-la a fazer a tarefinha. E aí eu percebo que ela fica observando a maneira como eu tento ajudá-la. Aí ela fala, mãe, pode deixar que esse eu faço sozinha porque eu já sei. Então eu acho que até estou educando melhor os meus filhos também para a autonomia e independência deles, né? É lógico que mãe gosta de colocar os filhos debaixo da asa e não quer soltá-los, não. Foi um choque quando o meu mais velho falou, vou embora para São Paulo, né? Mas aí eu percebo que talvez, por eu ter Stargardt, por eu ter deficiência visual, eu tenha passado isso para eles também. A mesma autonomia e independência que eu busco para mim, eu acabo passando para que eles também tenham e não fiquem tão dependentes de mim, né? Não que eu não queira, mas é que vai chegar determinados momentos da vidinha deles que, por causa talvez de estar distante ou por causa de estar com a visão, né, bem baixa, eu não vou poder estar ali colaborando, sabe? Então, é isso, gente, que eu queria passar para vocês, né? E lembrando sempre que para pais com Stargardt, hoje em dia a gente tem a facilidade, né, do aconselhamento genético, que é uma maravilha isso, eu super recomendo, porque tira todos aqueles medos, aqueles bichos, né, aqueles monstros que a gente cria na cabeça. E é isso. Muito obrigada.